Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz e abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar das previsões climáticas para a próxima safra. Vou comentar também do mercado de milho, o que vem ainda aí na safrinha. Você vai ver que a desvalorização dos grãos produzidos no Brasil estão refletindo significativamente na economia brasileira. Vamos falar das palavras do presidente do Brasil sobre a situação na faixa de Gaza, que já está repercutindo no comércio bilateral. Vou conversar com Diogo Alfaix, ele é agrônomo da AHL Agro, e nós vamos falar de indutores de resistência que podem aumentar a produtividade nas lavouras em até 40%. Você vai ver como anda o mercado da ureia agrícola. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das previsões climáticas para a próxima safra. À medida que a safra de inverno se aproxima no Brasil, os produtores, principalmente de trigo, eles voltam as suas atenções para as previsões climáticas, especialmente sob a influência da neutralidade do fenômeno El Niño, oscilação sul. Apesar da principal cultura de inverno ser o trigo, os produtores de aveia, cevada, canola e triticale, basicamente lá no sul do país, também devem se atentar às condições climáticas. Sugere um cenário climático menos previsível, onde eventos extremos de temperatura e precipitação podem ocorrer de forma mais isolada, sem um padrão claro influenciado pelo El Niño ou pelo Laninha. E diante deste contexto, o planejamento, a execução cuidadosa das atividades de pré-plantio a partir de meados de março, abril e maio, tornam-se cruciais para assegurar o sucesso da safra, principalmente de trigo. As chuvas, vitais para o estabelecimento inicial da cultura, apresentam aí um padrão de irregularidade nas principais regiões produtoras, enquanto que no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, as chuvas devem ficar levemente abaixo da média, criando um cenário desafiador. Lá no Paraná, por exemplo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, espera-se um suprimento de umidade mais favorável, principalmente em abril e maio, seguido de uma irregularidade no mês de junho. E diante dessa variabilidade, a gestão da água torna-se um ponto crítico. O monitoramento do solo para determinar o momento ideal de semeadura, o uso estratégico da irrigação e a implementação de técnicas para preservar a umidade do solo, como, por exemplo, o plantio direto. E agora vamos comentar do mercado da próxima safra de milho. Bom, nesse começo de 2024, o foco do mercado do milho, ele segue voltado para a safra sul-americana, que tem sido um dos principais fatores que mexem com os preços, principalmente em Chicago. No Brasil, surgiram vários questionamentos envolvendo a área plantada, visto que, em função da forte queda observada nos preços ao longo do último ano, esperava-se uma menor área destinada ao cultivo do cereal. Além disso, o ano passado ele foi marcado por ótimas condições climáticas durante a maior parte do desenvolvimento das lavouras, especialmente da segunda safra, o que possibilitou uma produtividade acima do normal, cenário que dificilmente será repetido este ano. A Stonex, ela estima a safra 23-24 aqui no Brasil por volta de 124,5 milhões de toneladas, um volume muito abaixo das 139 milhões de toneladas colhidas no ano passado. Agora, é verdade, mas ainda assim uma produção robusta.
E agora vamos comentar de investimentos em tecnologia no setor do agronegócio. Nos últimos 3 anos, a cadeia do agronegócio no Brasil tem apresentado cerca aí de 25% do PIB nacional, com a agricultura correspondendo a 18% e a pecuária 7%. Na balança comercial do ano passado, o setor agropecuário alcançou um superávit de 148,6 bilhões de dólares, um crescimento de quase 5% em relação a 2022. As exportações do setor somaram 165 bilhões de dólares, um crescimento de quase 4%, representando 48,6% do total exportado pelo Brasil durante o ano de 2023. E as importações somaram 16,5 bi, retração de 4,5%, chegando aí a 6,8% do total importado pelo nosso país. Esta forte vocação exportadora brasileira reforça a relevância do nosso país na matriz alimentar mundial, como o país com maior volume de exportação de café, carne bovina, frango in natura, soja em grãos, açúcar e milho. Com uma safra anual de grãos próxima a 320 milhões de toneladas, o Brasil tem alcançado ganhos de produtividade de até 6% ao ano sobre a área cultivada de 79 milhões de hectares, permitindo até 3 safras agrícolas por ano numa mesma área. Um grande diferencial competitivo proporcionado pelas condições climáticas, solo e técnicas de cultivo. E tais predicados candidatam o Brasil a representar 25% da produção mundial de alimentos até o ano de 2035. O Brasil também assumiu a liderança na exportação de celulose em 2022, ultrapassando o Canadá, alavancando uma superfície de 16 milhões de hectares, sendo 10 milhões em áreas cultivadas e 6 milhões em florestas nativas. Esta posição deve se consolidar nos próximos anos, considerando a previsão de investimentos de mais de 60 bilhões de reais em expansão e novas fábricas até 2028. E este potencial de desenvolvimento está sendo acelerado através de mais de 2.000 AGTECs aqui no Brasil, que atuam principalmente em robótica, inteligência artificial, machine learning, blockchain e nanotecnologia, edição de genes, proteína sintética e agricultura celular. E como referência, 1,7 bilhão de dólares ao ano já são investidos mundialmente em inteligência artificial no agronegócio e devem subir para mais de 4,7 bi até o ano de 2028. E agora vamos comentar sobre o mercado da ureia agrícola. Os preços da ureia granulada subiram no mercado interno brasileiro, agora no mês de janeiro, pois os vendedores aumentaram as ofertas de venda para cobrir as necessidades finais da safra, principalmente de milho de inverno agora, 2023-2024. Os preços aumentaram em média 54 dólares por tonelada nos estados do Mato Grosso, Paraná, para 499 dólares por tonelada no mercado FOB lá em Rondonópolis e 440 dólares por tonelada FOB lá em Paranaguá. Esperava-se que os preços dos fertilizantes nitrogenados ultrapassassem no mês de janeiro para suprir a demanda de última hora para a segunda safra de milho aqui no Brasil, já que o plantio deveria ser adiado devido ao ritmo mais lento do que o normal de semeadura da soja. Porém, a demanda não aumentou como esperado. Participantes do mercado, que operam principalmente no Paraná, calculam que cerca de 15% a 20% das necessidades de fertilizantes para a safra de milho ainda não foram comprados. Mas alguns acreditam que as compras totalizarão
apenas 5% das necessidades, indicando que pode haver aí uma redução no uso de fertilizantes. Agricultores adiaram as compras de nitrogenados para o início de 2024, seguindo o mesmo movimento para a soja no mês de julho e agosto do ano passado, quando agricultores adiaram os negócios de fosfatados e potássicos e ainda conseguiram adquirir grandes volumes a preços atraentes. Porém, os custos de produção desencorajaram agricultores a aumentar os negócios de ureia. Apenas pequenos volumes de ureia devem ser negociados nas próximas semanas para abastecer a segunda safra de milho 2023-2024, já que o plantio começou nos principais estados produtores, Mato Grosso, Paraná e Goiás. E agora você vai ver que a desvalorização dos grãos produzidos aqui no Brasil estão refletindo significativamente na economia brasileira. A desvalorização dos grãos, especialmente da soja, e a redução na produção da safra 23-24 estão impactando o mercado de arrendamento de terras agrícolas aqui no Brasil. O preço médio de arrendamento de terras, que em dezembro do ano passado era média de R$ 1.939 por hectare, registrou uma queda de 13% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Nas áreas destinadas a grãos como soja e milho, a redução foi ainda mais acentuada, atingindo 26% em dezembro, com o valor de arrendamento estimado em R$ 1.814 por hectare. O método predominante de arrendamento no Brasil envolve uma quantidade fixa da produção como referência para o valor do aluguel da terra, sendo que esta queda nos preços ocorre após um período de notável aumento nos últimos 3 anos. A desvalorização ela é reflexo da baixa nos preços da commodity agrícola, o que impacta negativamente os valores dos arrendamentos em termos reais. E esse cenário tem levado à não renovação de contratos e à devolução de áreas arrendadas. Já na outra ponta, os arrendatários, enfrentando baixa remuneração devido à melhor colheita, já estão buscando alternativas para preservar parte de sua rentabilidade. Entre as medidas adotadas estão as tentativas de renegociação de contratos ou concessões por parte dos proprietários de terras. A quebra na safra afetou a rentabilidade dos produtores e que arrendam terras, resultando em pedidos de alívio nos pagamentos ou redução na quantidade de grãos a serem pagos. Essa dificuldade na rentabilidade, aliada aos fatores climáticos adversos, pode reduzir o interesse por novos arrendamentos. Produtores enfrentam o risco de descapitalização devido à baixa nos preços dos grãos, agravando ainda mais a situação. Estima-se que existam 30 milhões de hectares arrendados no Brasil, representando 8,6% da área total dos estabelecimentos agropecuários no país. E depois do intervalo nós vamos falar da fala do presidente do Brasil sobre a situação na faixa de Gaza, que já está repercutindo no comércio bilateral. E eu vou conversar com Diogo Alfaix, ele é agrônomo da AHL Agro. E nós vamos falar sobre indutores de resistência que podem aumentar aí produtividades nas lavouras em até 40%. Nós voltamos já, é um minutinho só. Eu vou contar histórias que fazem sentido para algumas pessoas e não para outras. Pelo que eu ouvi, Jesus não ama tudo na religião. Você notou que, não importa onde vamos, somos cada vez mais incompreendidos? O que há de errado com você? Aparentemente tudo. Está apenas começando. Não posso dizer que acredito em você ou que sou seu devoto. Jesus de Nazaré. Dobrou de seguidores desde Cafarnaum. Sabe no que está se metendo?
Nós temos inimigos. Tem pessoas tentando prender Jesus por suas palavras. Ele será odiado também. Às vezes você tem que agitar água. O Brasil está unido contra a dengue. Nesse sábado, dia 2, participe do Dia D de mobilização contra a dengue. Chame a sua família e vizinhos. Vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Incentive as crianças a participarem das ações nas escolas. 75% dos focos estão em nossos domicílios. São 10 minutos por semana para se proteger. E receba os agentes de saúde e os de endemias. Em caso de sintomas, hidrate-se e procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Heparema foi buscar na natureza o alívio para a má digestão e desconforto do fígado. O fitoterápico com a combinação eficaz de 3 plantas, que ajuda na digestão. Heparema, você de volta ao seu natural. Tem gente que tenta contar nos dedos. Outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento: venha para Top Utilidades. Acompanhe-nos no Instagram e veja as novidades. @Top Utilidades. Onde reina o amor, tem produto Imperador. Tudo sobre os esportes você acompanha aqui no Serra Dourada Esportes. E nesta quinta-feira, às 11 da manhã, nós temos um encontro marcado para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola. Com os comentários de Marcelo Borges, as reportagens de Rafael Bessa. Estamos aguardando você aqui às 11 da manhã na tela da TV Serra Dourada SBT. Agronegócio. Oferecimento: Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora você vai ver que as palavras do presidente do Brasil sobre a situação na faixa de Gaza já está repercutindo no comércio bilateral. O presidente do Brasil, ele leu um discurso onde comparou os ataques israelenses à faixa de Gaza ao Holocausto. Contudo, essa fala parece ter criado um burburinho no mercado externo e também no mercado brasileiro, que mantém comércio com Israel. E a repercussão dessa declaração do presidente pode afetar a importação de tecnologia de Israel em setores prioritários como medicina, segurança e proteção de inteligência. Quando um país compra uma tecnologia de outro país, é porque existe demanda por aquele serviço. Já são muitos projetos avançando no Brasil com tecnologia israelense e quem perde é quem recebe essa tecnologia. Em 2023, de acordo com registros da plataforma governamental Comextat, o Brasil destacou como principal exportador para Israel, totalizando 662 milhões de dólares em produtos. Entre os principais itens negociados, destacam-se óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, que lideraram a lista com um valor expressivo de 139 milhões de dólares. No panorama das exportações brasileiras para Israel, no ano passado, a carne bovina se destacou como um importante contribuinte, totalizando aí 127 milhões de dólares. Seguindo essa tendência, a soja também desempenhou um papel significativo, registrando uma cifra notável de 121 milhões. Além disso, o farelo de soja e o milho contribuíram de maneira substancial para o cenário exportador, somando respectivamente 63 milhões e 38 milhões de dólares. E agora eu vou conversar com Diogo Alfaix. O Diogo, ele é agrônomo da empresa AHL Agro e nós vamos conversar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre indutores de resistência que podem aumentar produtividades nas lavouras em até 40%. Diogo Alfaix, muito bom dia, mais uma vez obrigado
pela sua presença aqui no nosso programa, é um prazer tê-lo, para falar de um tema interessante. Tá tudo bem? Bom dia, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade novamente da gente vir aqui no programa, tá trazendo tecnologia, Verdade. né? Uhum. Essa é a nossa missão, né? A HL, a missão dela é levar a tecnologia para o campo e trazer rentabilidade para os agricultores brasileiros. Diogo, a gente sabe que com o passar do tempo, com o passar dos dias, o aumento de tecnologia é substancial e não para mais, é cada dia coisa nova saindo e fica até difícil da gente acompanhar. Recentemente você esteve aqui no programa e falou sobre um produto que a gente aplica sobre uma determinada cultura e ela ajuda essa planta a se tornar mais resistente, né? Perfeito. E agora você está trazendo aqui um outro produto, uma nova tecnologia, que é denominada de indutores de resistência. E que isso aumenta a produtividade da cultura. O que é esse indutor de resistência? Como é que ele funciona? Como é que eu aplico ele no solo? Então, o indutor de resistência, Toninho, ele vem para ajudar, auxiliar a planta no manejo de doenças. Então, a planta, ela vai perdendo aí o seu potencial produtivo com diversos fatores. Os principais dele é doença. Uma doença pode até trazer a lavoura a ser dizimada, né? Exatamente. Então, a gente usa a mão do fungicida para poder auxiliar nesse manejo, né? Mas o fungicida ele tem um problema, que essa molécula do fungicida ela tem um único sítio de ação. Então, quando a gente começa a utilizar muito essa molécula, o fungo que está ali causando a doença na planta, ele começa a pegar resistência. E aí, essa molécula ela para de funcionar. E a gente precisa de utilizar ferramentas para poder auxiliar nesse manejo de doença. E o indutor de resistência vem justamente para isso. Para a gente deixar essa planta mais forte e ajudar o fungicida aí a proteger essa planta contra doenças. Quer dizer que esse indutor de resistência, ele atua na planta. Perfeito. Ele seria como se fosse uma injeção de fortificante na veia da planta. É mais ou menos isso. Dentro do produto, nós temos 6 componentes. Então, nós temos lá dentro do produto o cobre, um cobre na forma sulfato, a planta absorve esse cobre, né? Tem lá ácido salicílico, que é um indutor de resistência, ele aumenta as proteínas ali dentro da planta para sinalizar para aquela planta que ela está sendo atacada antes mesmo dela ser atacada por um fungo ou por uma bactéria, para produzir esses compostos de resistência. Tem o poliflavonoide, que é um antimicrobiano, é um produto anti-inflamatório, né? Tem também dentro do produto aminoácidos, que vão quelatizar esse cobre, e também ali alguns aminoácidos precursores de fitoalexinas, que são aminoácidos ali que vão também induzir a resistência na planta. E também tem um sanitizante, que é o cloreto benzalcônio. Então, o cloreto benzalcônio é utilizado até em médico para fazer cirurgia, para poder esterilizar, lavar a mão, ele mata tudo que está ali. Então, quando a gente aplica ele sobre a folha ali, ele mata de contato tudo que está ali, bactéria, fungo, qualquer esporo que tiver ali em cima da folha, que poderia causar uma doença na planta, ele lava, ele limpa, ele mata isso. E o silício. E o silício é interessante que ele não é um elemento essencial para a planta. Mas então, ele é fundamental, né? A planta ele é benéfico, né? A planta ele não é um micronutriente essencial, né? Como os nutrientes que a planta precisa dele para sobreviver, mas ele é benéfico. Então, além dele ajudar ali na fotossíntese, fazer com que essa planta fique mais ativa, ele também enrijece a parede celular. Então, quando essa folha fica mais grossa, fica mais difícil da doença entrar. Bom, então vamos lá. Eu tenho uma lavoura, eu estou percebendo que parece que já começa a dar alguns sinais de um aparecimento de uma determinada doença fúngica lá, seja lá o... Tá certo? Certo. Quer dizer, aí eu falo, é hora de eu aplicar esse indutor de resistência. Ele tem o efeito curativo, por ter esses componentes que a gente falou. Ou eu posso juntá-lo
com o produto convencional. O ideal é a gente juntar junto com o fungicida e aplicar preventivamente na lavoura. Entendi. Então esse é o ideal, a gente construindo essa planta, né, criando a resistência dela antes da doença entrar. Porém, por ele ter esse sanitizante, ele seca uma doença, uma lesão que teria ocorrido, né? E ele não tem deixa esse ela efeito, se espalhar. Isso, ele tem esse efeito curativo, né? Ele tem lá os anti-inflamatórios, né, que a gente Quer comentou. dizer, na verdade, a planta seria um paciente que está tomando um determinado antibiótico lá para curar uma doença, e do lado o médico está com soro na veia da planta, vamos dizer, carregado de uma série de produtos químicos para fortalecer o paciente. E esse produto, o fungicida, vai fazer o seu efeito, e esse soro, esse indutor de resistência, é quem vai dar o fortalecimento para a planta. Exatamente. O indutor de resistência, ele não substitui o fungicida. Entendi, não entendi. Ele vai junto com o fungicida. Ele vai dar força, ele vai ser um escudo. Ele vai ser um escudo. Não deixa aquela doença progredir. Perfeitamente. Não deixa aquela doença progredir, deixa a planta resistente contra essas doenças aí que tiram a produtividade do agricultor. Né? E nessa observação, nesse tratamento, nesse manejo do produto químico em si que eu tenho do fungicida que eu tenho que usar, juntamente com o indutor de crescimento, de resistência, eu tenho aí uma condição de aumentar em 20%, 30%, 40% a minha produtividade. Com certeza. O fungicida por si só, por proteger da doença, caso ela entre, né, ele vai ter esse incremento de produtividade. Entendi. E eu gosto de dizer que ele não é um incremento de produtividade a mais. Sim. Nós estamos protegendo aquele potencial que a planta já ia produzir. Né? Simplesmente ele não deixa a doença chegar. Perfeitamente, Pronto. Exatamente. E quando a gente associa um indutor de resistência com aminoácidos na sua formulação, além dele ter essa indução de resistência para proteger contra a doença, ele está fornecendo para a planta ali vários estímulos para fazer com que essa planta seja mais produtiva, né? Entendi. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com o Diogo Alfaix sobre esse tema, sobre esses indutores de resistência, basta você entrar no site da AHL Agro. A empresa AHL Agro atende aí basicamente quase o Brasil todo, principalmente aqui na nossa região centro-oeste. Diogo Alfaix, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que foi um tema muito bacana, muito legal. E fica aí uma dica para quem é produtor de grãos, ou mexe, ou trabalha com outros tipos de culturas também, que ele serve para qualquer tipo de cultura, né? É isso aí. Muito obrigado. Estamos aqui para poder, como eu falei, levar a tecnologia para o campo. E, mais uma vez, muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço. Obrigado, Diogo. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Existem apenas duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres. E a outra é que tudo é um milagre. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.